Quando eu estive na África, mais especificamente em Angola, eu fiz questão de visitar uma aldeia que vive em extrema pobreza e também um orfanato com mais de 300 crianças sem os pais, crianças órfãos. E neste orfanato tinha uma ala de crianças, adolescentes doentes. E aí vem uma pergunta na mente de muita gente: por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento? Você já fez essa pergunta? Eu acredito que esta é uma pergunta que a maioria dos cristãos, quando se depara com uma situação de muito sofrimento, pergunta: por que Deus permite o sofrimento? Sem dúvida alguma, o sofrimento é uma das questões mais profundas e desafiadoras enfrentadas pela humanidade, especialmente no contexto da fé cristã. Muitos cristãos e teólogos têm refletido sobre o porquê Deus permitir o sofrimento, considerando que ele é bom, amoroso e onipotente. Ou seja, se Deus é bom, amoroso e onipotente, por que ele permite o sofrimento? Eu quero refletir com você sobre este assunto à luz das Escrituras Sagradas e vou trazer também algumas considerações de pensadores e teólogos, aqueles que são estudiosos, aqueles que estudam muito a palavra do Senhor. O primeiro ponto que eu quero considerar com vocês aqui neste devocional hoje é que o sofrimento é consequência do pecado. A Bíblia ensina que o sofrimento entrou no mundo como resultado do pecado. Em Gênesis capítulo 3, após a queda de Adão e Eva, o mundo foi amaldiçoado, trazendo dor, sofrimento e morte. Deus não criou o mundo com sofrimento. Guarda isso com você. Deus não criou o mundo com sofrimento, mas ele se tornou uma realidade devido à desobediência humana. Você precisa entender isso. Deus criou tudo perfeito, mas o sofrimento se tornou uma realidade por causa da desobediência humana. Em Gênesis capítulo 3, versos 16 ao 19, nós lemos: e Deus disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão, Deus disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Percebe que o sofrimento, a dor, só entrou na realidade humana por causa da desobediência de Adão e Eva. John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, ressalta que o pecado original trouxe consequências não apenas espirituais, mas também físicas e emocionais. A dor e o sofrimento são parte do estado caído da humanidade, mas Deus, em sua soberania, pode usar até mesmo estas consequências para realizar seus propósitos redentores. O segundo ponto que eu quero aqui considerar com vocês neste devocional sobre por que Deus permite o sofrimento é que o sofrimento serve para disciplinar e nos fazer crescer espiritualmente. A Bíblia também ensina que Deus pode permitir o sofrimento como forma de disciplina e crescimento espiritual. Isso não significa que todo sofrimento seja uma punição direta por pecados individuais, mas que Deus pode usar o sofrimento para moldar o caráter e fortalecer a nossa fé. Sim, muitas vezes Deus permite que aconteça algumas situações
na minha vida, na sua vida, na nossa vida, para trabalhar no nosso caráter, para fortalecer a nossa fé. E talvez eu esteja falando hoje às pessoas que estão passando por um caminho de dor e de sofrimento e precisam entender isso. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12, do verso 6 ao verso 7. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, do verso 3 ao verso 4, ele disse: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Preste atenção aqui. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Paulo via o sofrimento como uma metodologia pedagógica para Deus desenvolver nele caráter. Preste atenção, isso é poderoso. C.S. Lewis, em seu livro O Problema do Sofrimento, ele afirma que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Ela é o megafone para despertar o mundo surdo. Para C.S. Lewis, o sofrimento pode ser uma ferramenta de Deus para nos chamar de volta à dependência dele, nos afastando do orgulho e da autossuficiência. Realmente, é quando nós estamos passando por esse tempo de sofrimento e de dor que Deus nos liberta de nós mesmos e nos leva a uma dependência total dele. Você tem entendido isso? Em terceiro lugar, o sofrimento como parte do livre-arbítrio. Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Você tem esta liberdade, eu tenho esta liberdade de escolher. Porém, muitas vezes, o sofrimento é o resultado das escolhas erradas feitas por indivíduos ou pela sociedade como um todo. Muitas vezes, eu, você, nós fazemos escolhas erradas e o resultado final é o sofrimento. O livre-arbítrio é essencial para o amor genuíno e para a moralidade, mas também abre portas para o mal e o sofrimento. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida. Percebe? Você tem diante de você a vida ou a morte. E Moisés escreve: escolhe a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. O teólogo Alvin Plantinga, em sua defesa do livre-arbítrio, argumenta que Deus permitiu a liberdade humana porque o mundo com seres livres é moralmente superior ao mundo onde as criaturas são programadas para apenas fazer o bem. No entanto, esta liberdade traz consigo a possibilidade do mal e do sofrimento. Plantinga sugere que o valor do livre-arbítrio supera o custo do sofrimento que ele pode gerar. Em quarto lugar, eu quero refletir, pensar com vocês sobre o sofrimento de Cristo e a redenção. No cristianismo, o sofrimento não é apenas uma realidade humana, mas também uma realidade divina. Deus em Cristo entrou no sofrimento humano de maneira plena. Eu quero que você entenda isso. Deus em Cristo entrou no sofrimento humano de uma maneira plena. A cruz, isso mesmo, a cruz, é o maior exemplo de como Deus usa o sofrimento para trazer redenção e restauração. Eu quero que você preste muita atenção no texto de Isaías, capítulo 53, do verso 3 ao verso 5.
era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sofrimento de Cristo trouxe cura para todos aqueles que crê nesta palavra do Evangelho que salva-nos. Pedro, escrevendo na sua epístola, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, ele disse: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. John Piper, em seu livro O Sofrimento e a Soberania de Deus, destaca que o sofrimento de Cristo na cruz é a resposta mais profunda ao problema do sofrimento. Ele escreve: Deus não apenas permite o sofrimento, mas Ele mesmo experimenta em Cristo. Eu vou repetir porque você precisa entender isso. Deus não apenas permite o sofrimento, mas Ele mesmo o experimenta em Cristo. A cruz é a prova de que Deus pode usar o sofrimento para realizar seus propósitos mais grandiosos, como a salvação da humanidade. Antes de falar sobre esta quinta consideração sobre o sofrimento, você já se inscreveu no meu canal? Você sabia que mais de 50% das pessoas que passam por aqui não são inscritas no meu canal? Josué, por que eu preciso me inscrever no seu canal? Porque o YouTube vai entender que o nosso canal é muito relevante. E aí ele manda esta mensagem para milhares, milhões de pessoas. Mas você precisa cooperar comigo nisso. Então, aqui embaixo tem um botão. Inscreva-se. Clica nesse botão, ativa o sininho e clica na palavra todos. Pronto. Aí você já faz parte desta grande família de implantadores da cultura do Reino de Deus. Então, clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Isto. Aí você ativa o sininho. Ótimo. O meu quinto ponto sobre o sofrimento é o sofrimento e a esperança da glória futura. A Bíblia nos ensina que o sofrimento presente é temporário e que há uma glória futura reservada para os cristãos que estão em Cristo. Levante a sua cabeça. Esboce um sorriso mesmo em meio ao sofrimento. Pois a Bíblia diz que o sofrimento presente é temporário e que há uma glória futura reservada para os que estão em Cristo. A esperança cristã não está na eliminação do sofrimento nesta vida, mas na promessa de uma nova criação onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. Essa é a esperança cristã. A esperança cristã não está na eliminação do sofrimento momentâneo, não, nesta vida, mas sim no futuro, numa eternidade de glória, na nova criação, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. O apóstolo Paulo, muito consciente desta verdade, escreve em Romanos capítulo 8, verso 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. A palavra de Deus diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Ah, quantas pessoas precisam ouvir isto hoje. Você que parou para me ouvir nesta hora. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O teólogo White, em um dos seus livros, argumenta que a esperança cristã
não é uma fuga do mundo, mas a renovação do mundo. Para Wright, o sofrimento presente é uma antecipação da redenção futura, em que Deus restaurará todas as coisas. Ele escreve: a ressurreição de Jesus é a garantia de que o sofrimento e a morte não têm a palavra final. A ressurreição de Jesus é a garantia que o sofrimento não tem a palavra final. O sexto ponto que eu quero considerar sobre o sofrimento é o mistério do sofrimento e a soberania de Deus. Há uma dimensão de mistérios no sofrimento que nem sempre pode ser plenamente compreendida. O livro de Jó é um exemplo clássico de como o sofrimento pode ser inexplicável do ponto de vista humano, mas ainda assim está sob o controle da soberania de Deus. Veja, em Jó, capítulo 42, do verso 2 ao verso 3, nós lemos assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. O escritor e teólogo Timothy Keller, em seu livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, observa que, embora possamos não entender completamente o propósito do sofrimento, podemos confiar no caráter de Deus. Keller escreve: a cruz e a ressurreição de Jesus nos mostram que Deus pode usar até mesmo o pior mal para trazer o maior bem. Deus pode usar até mesmo o pior mal para trazer o bem. Glória a Deus! Isso tem a ver com a soberania de Deus. Eu quero concluir, mas antes de concluir, daqui a pouco eu vou orar. E eu quero orar por algumas pessoas. Por exemplo, eu quero orar hoje pela Carolina Santos, eu quero orar pela Silvia Denise. A Silvia Denise sempre está me acompanhando aqui nas orações e ela sempre deixa aqui um pedido de oração, uma palavra, certo? Eu quero... Olha, a Carolina, ela diz assim: eu gostaria de pedir oração por minha vida e minha gestação. Domingo descobri que estou grávida novamente, depois de uma perda gestacional em abril deste mesmo ano e a descoberta da trombofilia. Eu vou orar por você, viu, Carolina Santos, para que o Senhor te abençoe neste processo de gravidez, para que tudo transcorra agora da melhor maneira possível. Eu vou orar pela Silvia Denise, pela Kelly Gama, eu quero orar também pela Rosa Freitas, e ela está sendo muito grata por tudo aquilo que Deus tem ministrado ao coração dela aqui no nosso devocional, tá? A Joana Dark Santos também está conosco aqui sempre, não é? E ela também deixou aqui um pedido de oração para sua cunhada Maria Anália. A Bárbara Rocha está pedindo oração aqui para Tainá. Eu vou orar por todos estes pedidos aqui e quero orar por você também. Coloca aqui também o nome da sua cunhada, do seu sobrinho, coloca aí do seu avô, do seu sogro, da sua sogra, quem é que precisa de oração aí na sua casa? Coloque aqui agora, enquanto eu vou concluindo aqui, coloque aqui agora, certo? Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: o sofrimento é uma realidade complexa e multifacetada. A Bíblia oferece várias respostas que incluem o sofrimento como consequência do pecado, como disciplina e crescimento espiritual, como parte do livre-arbítrio e como um meio de redenção através de Cristo. Eu quero que você entenda que a gente pode crescer no sofrimento e na dor. Eu sempre digo que quando Deus leva os seus filhos para o deserto, não é para os matar, mas é para treiná-los como soldados, é para capacitá-los
ferramentalizá-los para levá-los a um novo nível, nova fase, para viver uma nova estação. O sofrimento é temporário. A Bíblia diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. Tendo isso em mente, eu quero orar com você agora, aonde quer que você esteja, seja no carro, seja em casa, seja no hotel, seja no caminhão, no ônibus, no avião, aonde quer que você esteja, eu quero orar com você e por você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós entendemos hoje que o sofrimento, primeiro, é consequência do pecado do homem. O sofrimento, ele é também pedagógico. O Senhor nos ensina através da dor, do sofrimento. Agora, nos ensina a passar por esse tempo de dor e de sofrimento, que nós possamos atravessar o deserto, o vale da sombra da morte, com muita gratidão no coração e esperança, como diz a tua palavra. Eu oro por todos aqueles que estão vivendo um tempo difícil, um tempo de dor, um tempo de prova, um tempo de deserto. Pessoas acamadas, pessoas com dores, pessoas sofrendo uma dor emocional e psicológica por causa de uma grande perda, aonde houver alguém no momento de dor e de sofrimento. Eu rogo a tua bênção e a tua graça. Eu oro agora, Senhor, pela Silvia Denise, que está pedindo oração pela família, aonde quer que ela esteja, que a tua graça a alcance. Eu quero colocar diante de ti a Carolina Santos, Pai, que perdeu um filho em abril, na gravidez, e agora está grávida novamente. Que esta gravidez transcorra da melhor maneira possível, que as tuas mãos estejam sobre ela, sobre esta criança que está sendo gerada no seu útero. Pai, eu quero orar pela Kelly Gama, aonde quer que ela esteja, que a tua bênção alcance ela e toda a sua casa. Eu oro também, ó Deus, pela Rosa Freitas, oro pela Jona Dark, eu oro também pela Bárbara Rocha, que pede oração pela filha Tainá, que está completando mais um aniversário. Que sobre a Tainá esteja toda sorte de bênção. Guarda, protege, sustenta, dirige a sua vida. Quero orar pela Safiras, eu quero orar pelo Tico Neves, eu quero orar pela Rosa Freitas, eu quero orar pela Cristina Teodósio. Eu oro por todos eles. Eu oro por todos aqueles que colocaram um pedido de oração aqui. Uns estão pedindo para a sogra, para o pai, para o filho, para o tio, para o vizinho, para o pastor. Pai, aonde quer que eles estejam, estes que aqui foram mencionados, que a tua bênção os alcance. Eu peço que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar. Não perca por nada a resposta que eu vou dar para uma demanda que incomoda muitos cristãos. Amanhã, imperdível. E agora você pega esse link e manda para 5 pessoas aí da sua lista de contato. Vamos abençoar o Brasil com palavras de esperança. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo e um abraço no coração de todos.